Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é o nosso bate-papo informal de número 36, cujo tema é Somos regidos por uma lei imutável ou pelo acaso? E aí, Rita, deixa eu te perguntar uma coisa. Se esse título, ou melhor, essa nossa provocação, porque todos os nossos temas são uma provocação, se ela fosse lida ou vista, né, por um ateu, será que ele diria que somos regidos pelo acaso? Olha, na verdade, nós decidimos falar sobre isso por causa de um livro que nós estamos lendo, né, o Pensamentos de Pietro Baldi. E segundo o Pietro Baldi, mesmo os ateus, eles podem se encaixar nesse modo de pensar muito bem, porque nada tem a ver com religião, com Deus, com nada disso. Aliás, tem a ver com Deus, mas assim, se você não quiser chamar de Deus essa causa, né, principal, então você pode também, né, pensar de uma outra forma. Mas uma lei existe e é inegável, né? Essa lei que é imutável e que atinge a todos nós, né? Afeta a todos nós. Peraí, Rita, deixa eu entender. Então, o nosso tema, ele não tem a ver com a conotação religiosa de quem está assistindo. Não está relacionado ao fato de você acreditar ou não acreditar em Deus, é isso? É isso mesmo. Então, mesmo que você seja ateu, você estará sujeito a essa lei. É. E que lei é essa, Rita? Então, o Pietro Baldi, ele sempre busca observar, né? Ele sempre observou a própria vida e ele pede que nós avaliemos e observemos a forma como tudo acontece à nossa volta. E foi aí que ele pensou nessa lei que não tem nada a ver com religião. Porque se você observar, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, acontecem na vida de todo mundo. É igual para todo mundo. Outras coisas não, são mais particulares, mas aí vai depender do quê? Vai depender de como você, né, vai viver a sua vida. Porque ele fala que a vida é um grande laboratório, né? E nós experimentamos várias coisas durante a vida. E essas experiências é que vão diferenciar um ser do outro. Mas algumas coisas, elas já existem e são iguais para todos. Então você quer dizer que nós estamos falando de uma coisa praticamente pode ser atestada de modo físico e ao mesmo tempo a gente pode dizer até que é científico. Porque é algo que acontece mediante determinadas condições. Se você repetir esse experimento, você vai perceber que ele acontece, que ele, de certa forma, é constante até. Você vê que, olha, tem coisas que são assim comuns a todos. Por exemplo, todos nós, né, nascemos de uma mesma forma, né? O tipo de reprodução é igual, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, tem o desenvolvimento todo, né, biológico e psicológico, né, de todos que é normal a todos. Tem o que? Nós envelhecemos, morremos, nós né? Desencarnamos ou morremos. Então, todo esse ciclo, né, todas essas coisas acontecem com todos. Mas é diferente para um para outro. Sim, a forma como as coisas vão se processando durante, né, todo esse tempo é que pode ser diferente. Por quê? Porque cada um vai ter a sua experiência diferente de vida, não é? Então a vida, ela está aí para nos ensinar, E aí a lei, aí entra a história da lei, né? Quando nós entendemos essa lei imutável, né, como ela funciona, podemos chamar da causa e do efeito, porque isso é muito natural, não é? Inclusive, as pessoas não costumam dizer aí, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? Não é isso? Isso nada mais é do que uma lei de causa e efeito, porque todas as nossas ações vão ter uma reação, né? Vão ter alguma coisa, uma consequência após a ação. Então, conhecendo a lei, nós podemos agir de forma que não causemos dores adiante, né, no futuro. Então você está me dizendo que conhecer a lei é uma forma de viver com consciência, Sim. né? É uma forma de nós encararmos a vida não no sentido de sermos surpreendidos com os resultados das nossas atitudes, mas de sabermos que ao tomarmos uma atitude A, terá uma consequência A linha, uma atitude B, uma consequência A linha, sendo que essa atitude, né, ou essa consequência, né, vai depender exatamente daquilo que nós estamos fazendo.
Ou seja, uma vida mais consciente que vai permitir com que nós sejamos, no caso, mais felizes, não é isso? Isso, porque a felicidade é o que todo mundo busca sempre, né? Mas para isso nós precisamos nos desenvolver melhor. Assim, até há alguns exemplos, né, no livro, e eu achei bem interessante a gente pensar, né, como era antigamente. A gente não fala, né? Antes as coisas eram mais fáceis, eram mais simples, tudo era mais simples e tal. E é verdade, antes tudo era mais simples. Por quê? Porque nós éramos mais imaturos. Então, conforme nós vamos evoluindo, a evolução ela traz complexidade também. Então, conforme nós evoluímos, as coisas vão ficando um pouco mais complicadas, sim. É a mesma coisa quando a gente está na escola. Você está lá no jardim. O que você faz no jardim de infância, né? Você faz desenho e tal, você liga pontinho e tal. Conforme você vai, né, mudando de série, o que vai acontecendo? Você vai aprendendo a ler, vai ter que escrever as letrinhas e tal. E mais adiante, aí você tem as fórmulas, né, matemáticas, tudo vai aumentando, tudo vai ficando mais complexo. Da mesma forma é a nossa vida, entendeu? E nós, assim, antigamente, nós éramos realmente uma humanidade mais simples. Então, hoje, nós já temos uma maturidade diferente e aí os problemas também são diferentes. Até porque nós somos mais questionadores, né, Rita? Sim, temos que ser, né? Há tempos atrás, digamos assim, nós éramos muito mais submetidos à questão da autoridade. Até no próprio processo educacional, isso era muito evidente, né? Muitas vezes os nossos pais não nos explicavam os porquês. Simplesmente eles diziam que tinha que ser feito e nós aceitávamos que era assim. Não pode porque não pode. Pronto. Hoje as gerações já são mais questionadoras, isso, né? Hoje elas estão até dispostas a obedecer, digamos assim, desde que elas percebam que aquilo de alguma forma vai ser positivo para elas. Isso aí. Tem uma razão de ser. Isso quer dizer, isso é uma forma de dizer que nós paulatinamente vamos nos desenvolvendo. Com certeza. Então essa lei ao qual Pietro Baldi se refere é uma lei ao mesmo tempo disciplinadora, mas que permite com que nós possamos ir paulatinamente nos desenvolvendo. Dentro do nosso nível, entendeu? Cada qual ao seu nível vai ter um desenvolvimento diferente, sim. E essas experimentações que vão agregando, né, e vão formando a nossa personalidade. Entendeu? Sim, e vão, né, nos dando os valores que a gente diz que enriquecerão a nossa alma, né? Então não é nós não trabalhamos por trabalhar, né? Nós não estudamos por estudar, nós não nos relacionamos ao acaso com as pessoas. Tudo isso objetiva que nós possamos extrair o melhor de todas essas relações, e esse melhor são os elementos que vão agregar à nossa alma esse desenvolvimento que a gente busca até a encarnação. Isso mesmo. Então é importante que nós avaliemos bem o que vamos fazer, né, para não causarmos dores a nós mesmos e aos outros também, não é? Então, as dores, elas são consequências de nossos atos. Entendendo como uma lei funciona, né, como as coisas acontecem, é muito mais fácil de nós percebermos o que estamos fazendo de errado. Então, avaliar isso é importante para que tenhamos uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, né, mais equilibrada. E tem também o aspecto de não imputarmos culpa, né, Rita? Sim. Porque a partir do momento que nós entendemos que existe uma lei de ação e reação, nós não imputamos culpas a terceiros daquilo que nos compete. Nem a terceiros e nem a nós mesmos, porque a gente sabe que é através do erro, né? Erro e acerto, é assim que a gente vai crescendo, não é? Então, quanto mais evoluídos, menos erros nós vamos cometer, mas temos que entender que isso faz parte do crescimento, e assim como nós erramos, o outro também erra, então temos que compreender todo mundo. E o Pietro Baldi também tem uma figura muito interessante, que ele diz que nós somos como peixes dentro de um grande oceano, né? A lei seria o grande oceano, então todos os peixes estão sujeitos a essa lei. E tem que seguir o fluxo, né? Isso. Mas, gente, a gente recomenda que vocês leiam o livro Pensamentos de Pietro Baldi, que tem muito assunto interessante ali dentro, entendeu? E certamente vai levar vocês a uma reflexão mais profunda sobre a lei de causa e efeito, sobre livre-arbítrio, né? Sobre como vivermos melhor. Não esqueçam de visitar a nossa página, dar o seu like. Ou seu dislike. Bem como, né, repassar os nossos vídeos para os seus amigos para que a gente possa chegar a 1 milhão. Um grande beijo, um ótimo final de semana para todos vocês. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau.